Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a dinastia Tudor. Esse conteúdo foi pedido por uma seguidora lá no nosso Instagram. Então se você quiser sugerir algum conteúdo, fique à vontade. Você pode escrever aqui nos comentários do vídeo ou então mandar um direct para nós aqui no nosso Instagram. O link estará na descrição. Então pessoal, para iniciar esse conteúdo, vamos começar pela origem da dinastia Tudor. Então, a história começa logo após o fim da Guerra das Rosas, que ocorreu entre 1455 a 1485, e foi um conflito devastador entre duas famílias nobres, os Lancaster e os York, que disputavam o trono da Inglaterra. Essa guerra termina quando Henrique Tudor, que era um herdeiro dos Lancaster, derrubou Ricardo III, o último rei da casa de York, na Batalha de Bosworth Field, em 1485. E aí, para consolidar essa paz, Henrique se casa com Elizabeth de York, unindo simbolicamente as duas casas inimigas. Então, assim nasceu a dinastia Tudor. E o novo rei foi coroado como Henrique VII. Henrique VII foi um governante prudente e calculista. Ele fortaleceu a economia, reorganizou o sistema de impostos e centralizou o poder nas mãos do monarca. Nesse momento, a Inglaterra saía enfraquecida das guerras civis, mas aos poucos se reerguia sob um governo firme e estável. Em 1509, Henrique VIII, filho de Henrique VII, sobe ao trono, e Henrique VIII governa por quase 40 anos. Ele era um rei carismático, ambicioso e temperamental, e é uma das figuras mais conhecidas da história inglesa. Durante o seu reinado, a Inglaterra rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana. O motivo oficial foi religioso, porque o Papa negava conceder o divórcio entre Henrique VIII e a Catarina de Aragão, que não lhe dera um filho homem. Mas por trás disso havia o desejo do rei de controlar o poder religioso dentro do seu próprio reino. Então assim nasceu o anglicanismo, com o rei como chefe da Igreja da Inglaterra. Os mosteiros católicos foram fechados, seus bens confiscados, e o poder da monarquia se tornou mais absoluto. Mas as decisões de Henrique VIII também trarão problemas para o reino da Inglaterra, porque a Inglaterra vai se dividir entre católicos e protestantes. E essas disputas religiosas vão se tornar a marca registrada da política inglesa nos reinados seguintes. Quando Henrique VIII faleceu em 1547, seu único filho homem, Eduardo VI, subiu ao trono com apenas 9 anos de idade. Ele era frágil de saúde e não pôde governar diretamente. Então, o poder ficou nas mãos de regentes. Primeiro, quem governou foi o Duque de Somerset, com uma postura mais popular e reformista. Depois, entre 1550 e 1553, o comando passou ao Conde de Warwick, que recebeu o título de Duque de Northumberland. Durante esse período, o protestantismo avançou fortemente. A liturgia católica foi abandonada e a Igreja da Inglaterra assumiu definitivamente o caráter reformado. Mas Eduardo VI morreu muito jovem, em 1553, sem deixar herdeiros, e sua morte gerou uma crise sucessória e conspirações na corte. O próprio Duque de Northumberland tentou colocar no trono uma parente protestante, a Lady Jane Grey, mas o plano fracassou e ele acabou executado.
Com isso, o trono passou para Maria I, filha mais velha de Henrique VIII, com Catarina de Aragão. Lembrando, né, que Henrique VIII se separou de Catarina porque ela não lhe deu filhos homens, tá? Ela tinha dado apenas filhas, no caso, mulheres. Então, o reinado de Maria I, também conhecida como a Maria a Sanguinária, marcou uma tentativa de reaproximar a Inglaterra da Igreja Católica. Maria era uma católica fervorosa e buscou anular as reformas de seu pai e restaurar a autoridade do Papa. Maria se casou com o príncipe Filipe da Espanha, herdeiro do trono espanhol e filho do poderoso Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Essa aliança aproximou a Inglaterra da potência católica mais influente da época. Porém, seu governo ficou manchado pelas perseguições religiosas, por isso que foi dado de apelido como Maria a Sanguinária. Muitos líderes protestantes foram executados, e o medo religioso tomou conta do país. Maria chegou a acreditar estar grávida. Era uma gravidez psicológica que trouxe grande expectativa à corte, já que um herdeiro significaria a união entre as coroas inglesa e espanhola. Mas a criança nunca nasceu. Maria morreu em 1558, sem deixar filhos, e reconheceu como herdeira sua meia-irmã protestante, Elizabeth, filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Então, em 1559, Elizabeth I foi coroada rainha, inaugurando um dos reinados mais prósperos e lendários da história inglesa. De personalidade forte e inteligente, Elizabeth construiu uma imagem como a Rainha Virgem, que era um símbolo de pureza, independência e devoção ao seu povo. Durante seu longo governo, que durou até 1613, ela consolidou o anglicanismo como religião oficial, mantendo certa tolerância para evitar novas guerras civis. Elizabeth também enfrentou desafios internacionais, porque, no século XVI, a Inglaterra ainda era uma potência mediana, mas cercada de rivais poderosos como a França, o Sacro Império Romano Germânico e principalmente a Espanha. Desde a Idade Média, havia essas disputas de território e heranças entre as coroas inglesa e francesa, devido à antiga conquista normanda, quando nobres franceses haviam tomado o controle da Inglaterra. Essas rivalidades nunca desapareceram completamente, e durante o reinado de Henrique VIII, a Inglaterra gastou fortunas em campanhas contra a França, com poucos resultados. Já sob o governo de Elizabeth, essa política externa se tornou mais cautelosa, porém, as tensões com as potências católicas continuavam. Na política internacional, ali na segunda metade do século XVI, foi de grandes conflitos, porque a Espanha de Felipe II buscava manter seu império e combater o avanço do protestantismo. A Holanda, sob o domínio espanhol, iniciou uma longa guerra de independência contra eles, a chamada Guerra dos 80 Anos, que foi de 1568 a 1648. E a Inglaterra de Elizabeth apoiou os holandeses protestantes, o que colocou o país em confronto direto com a Espanha. A resposta veio em 1588, quando Felipe II organizou a famosa Invencível Armada, uma enorme frota de navios que pretendia invadir a Inglaterra. O ataque, porém, foi um desastre para os espanhóis, porque uma tempestade destruiu parte da frota antes mesmo de chegar à costa inglesa. E o que restou foi derrotado por uma marinha inglesa muito mais moderna e ágil. Então, com essa vitória, marcou um ponto de virada na história mundial, porque a Inglaterra passou a dominar os mares e se fortaleceu como potência naval. Além disso, as constantes guerras entre França, Espanha e o Sacro Império desviaram a atenção do continente. Assim, apesar de algumas ameaças e ataques esporádicos,
A posição insular da Inglaterra serviu como um escudo natural, mantendo o país relativamente protegido. E agora vamos para o fim da dinastia Tudor e a chegada dos Stuart. Então, Elizabeth I, após governar 44 anos, ela falece em 1603, deixando para trás uma Inglaterra muito mais vigorosa. Qual é o grande problema? É que ela não deixou nenhum herdeiro. Então, com a sua morte, a dinastia Tudor chega ao fim. Com isso, o trono passou para James VI da Escócia, que era filho de Margaret Tudor e James IV da Escócia. Ao assumir o trono inglês, como James I, ele unificou as coroas da Inglaterra e da Escócia, dando início à dinastia Stuart. James continuou o processo de fortalecimento da monarquia e foi o primeiro a usar o título de Rei da Grã-Bretanha, marcando o início de uma nova era política e territorial. Então, pessoal, a dinastia Tudor marcou uma verdadeira revolução na história da Inglaterra. Em pouco mais de um século, o país passou de um reino dividido por guerras civis a um estado centralizado e poderoso, de um país católico à criação de uma igreja nacional própria, de um ator periférico da Europa a uma nação com ambições marítimas globais. Os Tudor deixaram um legado que moldou o futuro da Inglaterra e, por consequência, do mundo moderno. Então, se você gostou aí deste conteúdo, eu peço que curta o vídeo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E novamente, se você quiser sugerir algum conteúdo, pode escrever nos comentários ou mandar um direct para nós no nosso Instagram. Então, obrigado por assistir até aqui e até o próximo conteúdo. Valeu, pessoal!